tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que estão ouvindo, né, o Agreste Cristão. Né? Paulinho, eu tenho 2 mandatos como conselheira tutelar. Né? Tentei mais uma vez no pleito, infelizmente não consegui, mas são 2 mandatos de experiência e de responsabilidade dentro do órgão Conselho Tutelar. Janaína, seja bem-vinda, tá certo, a nossa programação. Obrigada. Quando você diz que tem 2 mandatos, eu acredito que seja 8 anos que você vai finalizar lá no Conselho Tutelar, não é isso? Isso, 8 anos. Eu comecei em 2016, que foram 3 anos. Passei 3 anos, né? Aí depois eu tentei novamente, consegui, que foi em 2019, desculpa. E juntando agora, né, que a gente vai finalizar agora dia 10 de janeiro do ano 2024, aí são 8, né? 8 mandatos. Janaína, nós acreditamos, né? Hoje nós estamos com a nossa programação para mais de 30 cidades que nós alcançamos. E isso é um assunto totalmente de interesse da nossa sociedade hoje, né? E, assim, eu vi pessoas, Janaína, que foram também votar e disseram para mim da seguinte forma: pessoas arrependidas por não votar em você e por você não ter chegado, lamentando demais. Sabe qual foi a ideia de algumas pessoas? Disseram assim para mim: olha, Janaína tem um trabalho tão eficaz aqui na cidade de Cupira como conselheira tutelar. O trabalho dela é tão bem desenvolvido e o recado ela conseguiu dar, que eu já pensei que ela já estava ganha. Então eu fui ajudar outro colega meu, já que só pode dar o voto a um conselheiro só, a um candidato. E aí as pessoas deixaram de votar em você, se conscientizando de que você já estava eleita pelo seu serviço. As pessoas estavam certas. Agora que, pelo fato das pessoas optarem por outra pessoa pensando que você estava eleita, foi um grande erro da sociedade, não foi, Janaína? Eu posso dizer que foi um erro, né? Mas é porque, assim, o meu trabalho, que eu venho exercendo dentro do Conselho Tutelar, infelizmente, muitos não podem ver, né? Uma grande parte da sociedade não pode ver. Então, assim, os poucos que viram, né, que tiveram essa informação do meu trabalho, acharam, né, que eu poderia... eu sei, então a sociedade toda sabe. Né? Então, devido a isso, por questão de eu ser a única mulher também, muitos dizem, ela vai ganhar porque é a única mulher, mas infelizmente não é dessa forma, né? Porque uma grande parte da sociedade ela ainda não tem conhecimento da importância, né? Geralmente acaba tipo, eu vou votar mais em fulano porque fulano digamos, fala com todo mundo, sempre usa essa mais questão. Eu vejo sempre nas ruas, ou então eu sempre, fulano precisa de um emprego, e as pessoas têm que ter Então, eu sei que Janaína vai ganhar pelo fato de exercer um ótimo trabalho, então fulano com certeza ela vai ter grandes votos. Não, mas a eleição do Conselho Tutelar, Paulinho, é assim, ganha aquele que tiver mais apoio, que tiver mais pessoas ajudando empenhados, né? Então, isso de alguma forma, infelizmente, atrapalhou um pouco, né? E sem contar que eu sempre, né, depois da eleição, eu ouvi até pessoas comentando comigo, que até pessoas que trabalhavam comigo falavam, mas ela vai ganhar, ela já tá ganha, tem uma cota, ou então, por questão de ser algo, tem que ter uma mulher. Mas assim, na nossa lei, aqui a lei que a gente segue aqui, a lei municipal não fala, entendeu? Dessa questão dessa cota. E também, muitas pessoas, elas se apegaram a isso, achando que por ser a única mulher, eu já estava já dentro do conselho. Então, infelizmente, não foi dessa forma, né? Verdade. Nós abrimos a oportunidade, Janaína, para o Conselho Tutelar, para que todos eles viessem ter um bate-papo com a gente, até de forma incentivadora, para as pessoas votarem no último pleito que nós tivemos agora. E eu acredito que a gente somou para muitas possibilidades acontecer, e acontecer todo uma votação que a gente trouxe aqui. A gente percebeu que a eleição da outra que passou, tiveram 3.743 pessoas que votaram. Já nessa agora, a gente percebeu que nós tivemos um déficit negativo. Votou aí pouco mais de 3.400 pessoas. Então, a gente vê o tanto da desvalorização que as pessoas dão atenção para o órgão Conselho Tutelar. E isso é ruim. Por quê? A gente estamos vivendo num tempo que hoje está mais intenso
a questão de ser violado o direito da criança e do adolescente. A gente vê casos bizarros e um dos motivos da desmotivação, a não valorização das pessoas que não dão ao conselho tutelar é justamente porque os casos que são resolvidos ou são levados até o conselho tutelar são resolvidos internamente. Então o que é que acontece? Não pode tornar explícito o que aconteceu ou as pessoas. Mas a lei do ECA protege essa parte aí, e aí não tem como altas pessoas se promoverem do que estão fazendo. Feito a eleição municipal, que os vereadores vão lá, né, providenciam um calçamento de uma rua, eles já tiram foto, olha, eu estou aqui apresentando a vocês o trabalho que eu estou fazendo, que é uma rua calçada. Quer dizer, isso municipalmente pode, mas já o conselho não pode. Então isso se torna uma dificuldade para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento. Janaína, eu estou com a pergunta aqui, vou seguir ao roteiro do que foi nos passado pela redação da nossa programação, e eu queria que você conscientizasse as pessoas, e até as pessoas que não votaram, se sentissem culpadas pelo fato de você não ter ganhado a eleição agora, né, que o seu mandato vai ser só até dezembro, tá certo? E para as pessoas que não fizeram esse tipo de ação. Talvez seja por conta de você que não foi votar, que hoje não tem uma conselheira mulher no Conselho Tutelar. Mas eu queria que você, de forma conscientizadora, para a gente seguir aqui um roteiro, explicasse para o nosso povo o que é o Conselho Tutelar. Bom, Paulinho, é lamentável, né, a questão de eu não continuar, mas faz parte, não é isso? Mas vamos lá. Acho que estava minha aqui no microfone, né? Bom, o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional. Aí as pessoas perguntam, mas como assim não jurisdicional? Porque ele não é vinculado ao judiciário e nem ao Ministério Público, com questões assim, dizer assim, o juiz que manda no conselho, o judiciário que manda no conselho, o Ministério Público que manda no conselho, né? Não, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né? Ele foi criado, né, para que, no caso, as pessoas, a sociedade civil escolhesse, né, por meio de votação, os membros, né, que pudessem, né, que passassem a representar essa sociedade civil. Então, o que acontece? Por ser um órgão independente, um órgão autônomo, ele não vai ficar abaixo do Ministério Público e nem do Judiciário. Né? Então, assim, os casos que chegam de violações de direitos, né, a gente comunica a notícia de fato ao Ministério Público, né, e situações também ao Judiciário. Então, o Conselho Tutelar é que vai levar essa demanda ao Ministério Público e ao Judiciário. Então, assim, o que o juiz, o que o Judiciário, o Ministério Público pode pedir ao Conselho é informações de alguma situação, pedir que o Conselho Tutelar requisite acompanhamento de tal caso, que já está lá no Judiciário. Então, são essas questões. Janaína Barretos, eu lamento muito por você não ter se reelegido, ser reconduzido àquela casa, sem o do prejuízo, tá certo? Que o município de Cupira e toda a zona rural está tendo, né? Porque uma pessoa com uma grande responsabilidade e atenta aos casos, até porque que você honrou, né, com a sua palavra de estar aqui, que nós teríamos acertado isso, né, aqui conosco agora de tarde. E eu não sei quais as barreiras que você ultrapassou para pudesse estar aqui. Mas nós vemos um conselheiro tutelar que não está aqui. Nós não sabemos ainda o motivo. Mas eu vou procurar saber qual o motivo e posteriormente eu vou estar relatando a vocês o porquê. Porque estava agendado para o conselheiro tutelar estar aqui junto com Janaína e não está, como vocês estão vendo que estão pelo YouTube, tá certo? Mas vamos para frente. Qual foi a quantidade de votos que você teve, Janaína? Paulinho, eu tive 274 votos. Né? Eu sou muito grata, né? Porque assim, eu não tive muito tempo, Paulinho. Como a minha preocupação era muito grande com relação aos casos, né? Eu sempre estava ali na sede. Sempre estava ali. Às vezes os meninos falavam, vai, Janaína, fazer tua campanha, vai fazer tua campanha. Só que era assim, eu me preocupava mais com os casos. Infelizmente também ouvi pessoas falam, mas não há necessidade dela estar ali toda hora. Mas a gente, olha, a demanda do órgão Conselho Tutelar de Cupira é uma demanda muito grande, né? O índice de violência praticada contra crianças e adolescentes no nosso município, de bebês, né, até a adolescência, ela vem crescendo muito.
Então, são vários tipos de violações de direito, questões de abuso sexual, a violência física e psicológica. Então, assim, eu não me sentia assim, não, eu vou deixar isso aqui de lado e eu vou correr atrás da minha campanha. Eu sabia do risco que eu corria, entendeu? Eu sabia que eu poderia perder, né? Aí eu também não estava confiante na minha reeleição. Só que o que mais me movia era estar ali, minha preocupação com os casos. Então, eu passei a minha campanha todinha ali dentro do Conselho Tutelar, dentro do órgão, juntamente com a secretária, né, que é uma excelente secretária, né, fazendo requisição de serviços em prol dos casos, né, que infelizmente, por ter uma demanda muito grande dentro do Conselho, acaba que uns casos ficando mais... tá demorando o caso de fulano resolver, só que não depende só do conselho, né? Verdade. Então, assim, acaba demorando, porque vai surgindo outros e outros e outros, que às vezes é até mais grave, que a gente acaba colocando os mais graves, que é a questão de estupro vulnerável, que nossa cidade vem crescendo, na frente desses outros casos. Então, mas não deixando os outros de mão, né? Mas a gente sempre estava ali, sempre à procura de tentar, de alguma forma, amenizar sofrimento, né, daquela criança, de uma forma de orientação com o pai, orientação com a mãe, mas de alguma forma tentando, e fui deixando um pouco de lado essa minha campanha, né. E aí você que é sociedade, né, você veja a preocupação da Janaína com os casos internos para dar uma resposta à sociedade, e ela sabia que estava sendo prejudicada com a própria eleição dela, mas ela disse, não, peraí, eu tenho uns casos para resolver. Veja o compromisso da pessoa, né? E aí você não teve ajuda de ninguém, Janaína. Alguém que pudesse chegar lá, Janaína, eu vou pedir um voto para você e tal. Ninguém estava lhe ajudando dessa forma? Não, teve sim. Teve pessoas que surgiram, pessoas que eu sou bastante gratas, né, que surgiram. Não, vou pegar minha chapinha, entregar, principalmente meus irmãos que sempre estiveram do meu lado, né? E amigos também. Poucos, mas os que surgiram para me ajudar no meu caminho, pessoas que eu ainda nem conheço pessoalmente, mas se abraçaram a causa e disse, vou te ajudar. Às vezes ligaram para mim, disse, olha, eu não sei, eu sei o seu número, mas eu não sei, eu vou votar em você, mas eu não sei onde que são os pontos de votação. Aí, o que é você? Aí, eu sou fulano, eu vou votar em você. Através de fulano também que pediu, então, mas eu vou votar em você por conta que eu sei que você vem exercendo um ótimo trabalho. Então isso é muito gratificante, Paulinho, porque assim, tem pessoas que não conhecem, mas se sensibilizaram com a causa, né? No dia mesmo eu não tinha transporte para buscar o pessoal, porque infelizmente uma grande parte morava na zona rural, e infelizmente não tive, como também às vezes eu também aqui na cidade, né? Geralmente, né? Isso acaba dificultando um pouco, Verdade. Viu? Na questão da eleição. Desse jeito. E para você que votou na Janaína, parabéns, você acertou. Você acertou. Hoje nós temos um conselho tutelar em Cupira, sem nenhuma voz feminina, somente masculina. E a gente vai ver como é que vai ter o andamento desenrolado dessa nova turma que está chegando aí agora como colegiado conselho tutelar. Janaína, eu queria perguntar a você, seguindo o roteiro que a nossa equipe nos passou, eu queria fazer a pergunta da seguinte forma: se você tiver algo aí bem relevante que possa encaixar, você pode fazer, tá, Janaína? Aqui foi um roteiro que foi nos passado em prol da sociedade. Quais são quais são os principais atributos de um conselho tutelar? Não é de um conselheiro, é de um conselho tutelar, no geral. Quais são as principais atribuições, né? Isso. Pronto, as principais atribuições do órgão conselho tutelar é atender, né? Quando a gente recebe a demanda, a gente notifica, né, os responsáveis, né? E lá a gente vai atender, orientar, dependendo da situação a gente vai advertir, né? Lembrando que essa advertência do conselho tutelar é algo muito sério, né? Algo que tem que ser levado a sério, né? A orientação também, vai orientar, vai advertir de acordo com o ECA.
que também vai responsabilizar os pais, né, o responsável que se encontra naquele momento pela criança ou adolescente. Então, essas são as principais, né, e requisitar, né, os serviços de acompanhamento de acordo com cada caso. Olha aí, você está vendo a atribuição, né, do Conselho Tutelar. Das vezes, você é um ignorante, a ponto de ignorar a existência do Conselho Tutelar. Mas eu queria dizer para você que se você não precisa ou não precisou ainda, dê graças a Deus que você nunca precise. Mas nós que temos famílias e vivemos em uma sociedade, precisa do Conselho Tutelar olhando para a proteção das crianças e adolescentes. Se você fez sua parte, parabéns para você. E se você não fez, você não tem a autonomia de cobrar do Conselho Tutelar aquilo que você pensa que pode, tá certo? Então, é um órgão que precisa muito de ser reconhecido por toda uma sociedade. Quantos são os conselheiros tutelares municipal hoje, Janaína? Olha, os conselheiros que tem em nossa cidade são 5, né? São só um órgão, só o Conselho Tutelar, e são 5 membros. Eu não sei se foi essa pergunta de quantos conselheiros tutelares, é isso? Justo, quantos conselheiros são? São 5, né? E um suplente. Aí, quer dizer, os demais, os que estão depois dos 5, são todos suplentes. Então, assim, só para ressaltar, Paulinho, o que você falou, sobre a questão de muitas pessoas, elas não entendem a importância do órgão Conselho Tutelar, né? Que, felizmente, eles levam, né? O Conselho Tutelar ele foi criado para tirar a autoridade de pai e de mãe. Na verdade, não, meus amigos. Na verdade, o Conselho Tutelar ele vem para responsabilizar os pais responsáveis de sua responsabilidade, né? Onde a gente vê aí um grande número de responsáveis por seus filhos, né, responsáveis, como também genitores, porque às vezes tem criança que mora com um avô, mora com uma tia, né? E por isso que eu digo responsáveis por aquela criança, né? Aí o que acontece? A criança fora de sala de aula, criança nas ruas, no lugar de estar dentro da sala de aula, estar em casa, no local de proteção, porque as crianças, elas expostas nas ruas, ela está ali mais vulnerável a uma exploração sexual, vulnerável a um abuso sexual, a acabar, né, adquirindo práticas ilícitas, né, dentro de algum momento, assim, de algum estabelecimento. Então, assim, é um dever dos responsáveis, dos genitores, manter essas crianças em proteção. Aí, às vezes, eu ouço muito isso, né? Mas eu tenho não sei aonde, uns jovens fazendo uso de entorpecentes. Cadê o conselho? O Conselho Tutelar não tem como adivinhar isso, né? Então, a sociedade, ela que tem que denunciar, né? Tem tal lugar, tal situação que eu vejo aos meus olhos que são violações praticadas contra uma criança ou adolescente, então eu vou denunciar. O conselho não tem como adivinhar. Eu vejo muitas crianças nas ruas, não é responsabilidade do órgão Conselho Tutelar, é responsabilidade dos seus responsáveis. Essas crianças estão na rua, esses adolescentes estão em praças, fazendo uso de bebidas alcoólicas. Então, isso são responsabilidade dos seus próprios responsáveis e genitores. Então, assim, se a pessoa sabe da situação, ela denuncia, formaliza a denúncia, né? E o Conselho Tutelar ele vai notificar os pais e os responsáveis dessas crianças e adolescentes que se encontram ali em algum momento de vulnerabilidade. Muito bom a sua explicação, e eu acredito que você é uma pessoa atenciosa a todos os casos, e por isso que a gente ainda temos uma sociedade ainda protegida através do Conselho Tutelar, né? Graças a Deus, essa atenção, né, que tem tido, principalmente pela a nossa amiga Janaína, conselheira tutelar. Janaína, eu tenho uma pergunta aqui, que eu sei que essa é muito capciosa, e o pessoal que estão nos assistindo, nos escutando, vai ser muito bom você ouvir isso. Eu não sei se depende dos conselheiros em si, ou depende do próprio conselho, ou depende de alguma ação do município, mas eu queria perguntar a você agora, como o Conselho Tutelar age diretamente no direito da criança e do adolescente? Eu acredito da seguinte forma: nós passamos agora uma data bem exclusiva, que foi o Dia das Crianças, dia 12 de outubro. E eu acredito que o Conselho Tutelar, não sei se fez uma coisa tão gigantesca, mas eu acredito que o Conselho Tutelar pode fazer alguma ação aí brilhante, né? Não sei se um pula-pula, ou uma festa, ou brinquedos, brinde para as crianças. E eu quero saber, junto com os nossos ouvintes, o que foi que o Conselho Tutelar em Cupira, no geral, planejou e fez no dia 12 das crianças.
Olha, no dia 12 das crianças, a gente não fez nada. Como é que é, Janaína? Isso. Porque, assim, ações como essa, Paulinho, eu sempre tive vontade. Agora, só que não depende só de um, só de dois. Tem que estar ali, aquele alinhamento, né? Só que o Conselho Tutelar, ele pode sim. Se dependesse de você. Lógico, com certeza. Poderia sim manifestar a gestão, poderia ver. A gente sempre a gente no começo, né, sempre falava isso. Mas assim, precisa de alinhamento de todos. E não só isso não, como outras coisas também precisam de alinhamento de todos. Então, a gente não pode, digamos assim, não tem como, não temos condições, né, de ver a questão de pular-pula e tudo, mas a gente pode até manifestar o município, a Secretaria de Ação Social, para ver essas questõezinhas assim, né? Mas, infelizmente, precisa de que todos também tenham esse desejo, né? São coisas lindas, eu acho muito bonito, né? A pessoa fazer ações assim no Dia das Crianças. Inclusive, eu vejo em outros municípios, para que também quebre um pouco essa questão. O Conselho Tutelar é só para isso, né? Então, assim, mas infelizmente não depende só de um e nem de dois. Tem que estar ali todo mundo junto, não é isso? Janaína, particularmente, eu me surpreendo com o que você está trazendo agora, né? E eu acredito que o Conselho Tutelar, ele poderia preparar algo, né? Até correr atrás do município, o executivo, o legislativo, para que pudesse fazer algo diferente, como nunca foi feito, né? É possível que a gente tenha um Conselho Tutelar que entra ano, sai ano, e a gente não faz uma coisa diferente. Tô falando é Paulinho que está falando aqui. Eu teria vergonha, tá certo? Me perdoe, me desculpe, viu? Você já disse aqui que se fosse por você, você fazia. Mas eu, como conselheiro tutelar na cidade de Cupira, e passar o Dia das Crianças, eu não poder fazer nada pelo órgão que eu faço parte, eu teria vergonha. Eu teria vergonha de não ter tido a atitude de correr atrás, que seja do poder municipal, executivo ou legislativo, mas que a gente vê pessoas, Eduardo, pessoas como pessoa física, tá certo? Como o Natanael de Laje Grande fez uma festa em Laje Grande, só com a ajuda de pessoas, de empresários, não sei se de políticos, mas fez uma festa. Aí olha, agora o Conselho Tutelar de Cupira, feito por 4 homens e uma mulher e um suplente, e a gente olhar assim e fazer... Eu pensava agora de receber aqui uma resposta. Não, Paulinho, a gente fez lá, né, uma ação e fizemos muitas crianças felizes. Mas, sinceramente, eu estou decepcionado com vocês. Paulinho aqui, tá falando, viu? Eu estou decepcionado com vocês que não fizeram nada. Eu recordo, sabe, há um tempo, 4 anos atrás... 4 anos atrás não, foi acho que no começo. Eu falava sempre com um amigo meu, né, André Ilse, né? A gente falava, olha, André, vamos depois a gente ver se a gente consegue falar com alguns empresários, né, dentro do comércio, para ver se a gente conseguir arrecadar alguns brinquedos. Só que devido à questão da corrida, a gente acabava sempre passando, né? Mas é assim, como eu falei, depende de todos. Porque assim, não depende só de um, Paulinho, de dois. É assim, quando tem esse vínculo forte, sabe, dos conselheiros, a gente consegue fazer tanta coisa que você não tem ideia. E tem muitos apoiadores. E sem contar assim, veja, a gente tem dificuldades dentro do conselho com relação a coisas de casos, imagina as coisas assim, né? Então, precisa disso, vínculos, dentro os conselheiros precisam de vínculos, né, para resolver, então, né, isso aí é uma coisa linda, né? Mas infelizmente não houve isso. A gente já fez, acho que nos outros colegiados a gente já fez coisinhas assim. A gente ia até visitar alguns instituições, né, que abrigavam crianças do nosso município. Isso mesmo. Olha, vocês estão acompanhando aí, né, a nossa conversa com a conselheira até dezembro, a Janaína Barreto, tá certo? Está aqui, né, de forma competente, tá certo? E veio para cá e está nessa conversa muito amigável com a gente. Esperamos que os próximos convites que tiver, Janaína, pós
esse ano nosso, que você não vai mais estar, infelizmente, à frente do Conselho Tutelar, esperamos que a gente venha a ser correspondido, porque o que se dizia aqui, né, os conselheiros tutelares que vieram, que não teria a oportunidade de tornar explícito aquilo que era necessário, mesmo de forma rasa, mas não teria oportunidade. E agora, o Agreste Cristão, através da sua Rádio Nova FM, deu essa oportunidade. Eu quero ver quais vão ser as desculpas que vão articular em relação a essa oportunidade que a gente demos a todos vocês. Eu quero fazer uma pergunta aqui a você, que está seguindo aqui a ordem. A pergunta é a seguinte: tenho que me identificar ao denunciar? Você vai responder daqui a pouco, a gente vai para um intervalo agora de um anunciante e na volta você responde, tá certo, Janaína? Tá certo, Paulinho. No caso, você me perguntou como faz uma denúncia, né? Como fazer uma denúncia, porque muitas vezes as pessoas, elas dizem, olha, eu não vou me comprometer. Ela acha que se fazer a denúncia, ela vai aparecer e que vai pagar o preço por conta disso. E a gente sabe que você já tinha nos falado que é tudo sigiloso. Sigiloso. Né? Então fica à vontade. Paulinho, a denúncia, ela tem duas formas, né? Duas formas. Ela tem pelo Disque 100 e também tem pelos números do Conselho Tutelar. E também se você tiver algum conhecimento, inclusive, né, muitas pessoas elas fazem até no meu Instagram, nas minhas redes sociais, pega o meu contato. Isso também é uma forma de denúncia, né? Lembrando que você não é identificado, a gente não precisa saber seu nome, não precisa saber onde você mora, você não precisa se identificar, simplesmente a gente precisa das informações, né, bastante claras para que a gente possa chegar a essa denúncia, digamos, o número da casa. Se você não souber o número da casa, o nome da residência, você pode dizer mais ou menos a cor, a rua, tudo direitinho, especificar detalhado a casa, a rua, próximo a quê, para que a gente possa chegar até o local da denúncia, né? Às vezes, não preciso saber o nome da criança? Não. Se você sabe de alguma situação, de alguma suspeita, e também não precisa, Paulinho, de você ter a certeza que a denúncia é verídica, viu? Não precisa. O Conselho Tutelar tem que ser comunicado quando há suspeita ou quando há, de fato, a violação de direito. Ela não precisa ter, mas eu só posso denunciar se acaso eu tiver a certeza. Não. Se você tem uma suspeita, se você vê algo estranho relacionado àquela criança, àquele adolescente, pode comunicar ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar, ele vai manter sigilo, se você acaso identificar, sua identificação. Se acaso o seu nome for exposto dentro do atendimento, ou por parte de algum membro do Conselho Tutelar, e se você tiver como provar que de fato foi ali que foi descoberto, que foi você que fez a denúncia, você tem como sim denunciar, né, o órgão Conselho Tutelar e falar que foi citado por tal conselheiro tutelar ou por tal conselheiros tutelares, que foi você que fez a denúncia. Então saiba de que a sua denúncia que você fizer é de grande utilidade, tá certo? Em defesa do menor, tá certo? Da criança ou do adolescente, e que você não pode se omitir a esse ponto, e que sua denúncia é totalmente sigilosa e não tem nenhum perigo em relação a isso. E ressaltando, Paulinho, que é muito importante, amigos, que vocês façam denúncias, né? Que vocês não se omitam, né? Porque responsabilidade é dever da sociedade, é dever da família, é dever de todos nós. Qualquer situação, a gente comunicar às autoridades para que, de alguma forma, mude a situação daquela criança, daquele adolescente. A gente tem que tirar isso da cabeça de falar assim, mas eu não vou me meter que não é família minha. Mas eu tenho pena, mas eu não vou me meter. Não, gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem várias formas de denunciar, então a gente tem que denunciar. A gente não pode ver algo acontecendo e se manter calado. Porque depois, se vir algo mais grave acontecer, você também vai ter culpa. Então, assim, é muito importante que a sociedade ela pare de ter medo, porque assim você não vai ser identificado. Agora, se você tem uma aproximação de algum conselheiro, você pode fazer a denúncia nas redes sociais, no WhatsApp, pegar o número de alguém que você acha que não vou falar com fulano, porque eu conheço, então eu tenho alguma aproximação, mas não deixe de fazer, porque é muito importante sua denúncia. E lembrando, viu, a partir do momento que você faz a denúncia, você tem o direito de cobrar. Você vai ter que cobrar do conselho qual foram as providências que foram tomadas a respeito da denúncia que você fez.
não faça a denúncia e fique para lá, não. Você tem que cobrar, né? Porque dependendo do órgão conselho tutelar, dos conselheiros, pode ser que fique ali. Então, assim, é importante a cobrança. A sociedade, ela tem que cobrar. Fez a denúncia, vamos cobrar? E aí, qual foi os procedimentos que o conselho tomou? Você tem o direito de ficar ciente qual foram as medidas que o conselho tutelar aplicou diante do caso que você levou. Olha aí, gente, vocês não têm a noção, e nem eu tenho, da necessidade hoje da existência do conselho tutelar compromissado com a sociedade. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo tão conturbado para se viver, que é divórcio sempre toda hora existindo, sabe? Desavenças entre casais, e os filhos é quem paga mais o preço sobre isso. E se a gente tivesse a noção dos casos que chegam no conselho tutelar como necessidade, tá certo? Então, você teria feito a sua parte de votar no dia que foi feita a votação. Existe uma pergunta aqui que eu fiz para ela. Nós já estamos aqui com o segundo conselho tutelar, conselheiro tutelar, que é o Adeilson, tá certo? Que foi eleito agora, no último pleito da eleição. E eu acredito que ele vai ter mais 4 anos aí, mais 4 anos não, né? 4 anos, porque ele era o suplente, né? Então, agora, definitivamente, durante os 4 anos que proverá aí, ele vai estar também sendo integrante do Conselho Tutelar. E a minha pergunta aqui, que eu não posso deixar de fazer para você, eu queria dizer para os nossos ouvintes que houve um mau entendimento, né? Na mensagem, que ele pensava que era 15 para as 5, que era para estar aqui, era 15 para as 4. Por isso que a gente ficou esperando por ele. E eu disse a ele que eu fui a Coivar e ia tocar fogo, mas ele chegou antes que eu tocasse fogo. Eu queria saber o seguinte, Adeilson, de você. Como você tem mais 4 anos pela frente, e Janaína, infelizmente, não vai poder mais continuar após janeiro, o que é que acontece? Eu estava querendo saber o que foi feito agora, né, já que você é o primeiro suplente, né? O que foi feito para as crianças no dia 12 de outubro, que é um dia específico para elas. E pessoas comuns faz festividades independentes para as crianças. E o Conselho Tutelar, que é um órgão que age diretamente com as crianças, será que o Conselho Tutelar é somente para ajudar as crianças na hora do aperreio, na hora das irregularidades, na hora das violações? É só para isso que está acontecendo, porque eu aqui estou revoltado com essa questão. Eu acredito que o Conselho Tutelar dormiu num ponto, nessa forma não olhou para a alegria das crianças, e aí dormiram. Se não todos, mas quase todos. Porque se um quiser fazer e o restante não se faz. Porque não se faz um só. Ou é o colegiado ou nada. Então não foi feito. Mas eu queria saber de você qual a visão que você tem para o seu tempo de mandato. O que é que você vai fazer juntamente com os outros para o Conselho Tutelar fazer alguma coisa do Dia das Crianças? Qual a sua visão em relação a isso, Adeilson? E nós vamos estar acompanhando. Veja que você vai se comprometer agora na nossa programação, viu? Então, é realidade. O que é que você tem para me dizer? Bem, Paulo, seja bem-vindo, viu, Adeilson? Obrigado, e peço também desculpa pelo atraso, né, por ter prestado atenção até na mensagem, acreditando que o horário seria outro. É um prazer estar aqui, juntamente com a minha amiga e colega de trabalho, Janaína. Bem, tratando sobre esse assunto específico, o Conselho participa com o público infantil e juvenil, com a infância e a juventude, também participa dos diversos eventos que acontecem na própria cidade, através das outras redes, tanto principalmente pela rede de educação, como também na rede de assistência social, que tem o órgão do Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculo, onde também agrega as crianças e adolescentes. Nisso nós temos as nossas participações, no entanto, quando se trata sobre uma participação do próprio órgão, conselho, e isso aí eu acredito que esteja dentro do próprio planejamento, né? Há um planejamento para que isso possa decorrer durante o ano. O Conselho Tutelar não também está presente dentro de uma festividade do público infantil, que é necessário que possamos estar presentes, porque nós somos servidores públicos, nós somos hoje, nós somos, eu posso dizer assim, estamos expostos à própria sociedade para poder estar ali presente. Mas não é somente a festividade, mas também está nas visitações das escolas. É algo que eu pretendo, enquanto conselheiro, já vinha falando há muito tempo até com a própria Janaína, para a gente resolver uma problemática. Tinha os planos, a gente conversava sempre, resolver essa problemática que ficou
Eu acredito que assim, eu paro para analisar, né, também. O Conselho também teve, nesses últimos anos, uma demanda muito grande. Então, mas isso eu não vou dizer que é uma desculpa. Não justifica, viu? Não justifica, mas existe sim. É algo que vai ser para o próximo colegiado. Já estou conversando com outros para que nós possamos ter um planejamento para poder estar próximo mais desse público infanto-juvenil, para poder acabar de uma vez com toda com esse ar de preconceito sobre o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é simplesmente para prejudicar a família, e na verdade não é. Eu acho, Adeilson, que, como Janaína falava, que o Conselho Tutelar viu uma forma retraída, né, e não aparecia, que foi uma das maiores críticas que eu levantei aqui, eu acho que você lembra, Janaína? E quando o Conselho Tutelar, ele não faz uma festividade, principalmente no Dia das Crianças, ele deixa de aparecer, entendeu? Aí quando você chama muitas crianças, o Conselho Tutelar, ele por si só vai se envolvendo nas famílias, a ponto de todos participarem e pegar mais confiança no próprio Conselho Tutelar, pelo envolvimento. Agora, quando você deixa de fazer referência ao Dia das Crianças, você está deixando de aparecer. E eu não posso deixar de dizer, o Conselho Tutelar não pode deixar isso acontecer, porque senão vai dizer assim, olha, a gente tem muitos casos, a gente não tem como intervir no Dia das Crianças, porque a gente já tem muitos casos para resolver. Ou seja, é mesmo que eu criar um filho, ele me dá um pouco de trabalho e dizer, olha filho, eu não vou te dar presente, porque o tanto que você já me dá trabalho, não me dá liberdade de eu dar presente a você. Então não justifica, né? A gente cuida, ama, educa e dizer à sociedade também que quem vai educar o seu filho não é o Conselho Tutelar, não. Quem vai educar é você. E você não é proibido pelo Conselho Tutelar, que eu já vi muitos pais dizendo, o Conselho Tutelar, eu não posso dar uma tapa no meu filho, que se eu for denunciado eu vou preso. Não é desse jeito. Uma tapa, é você ensinar o filho a ele ter responsabilidade com a vida. E outra coisa é você espancar e ultrapassar os limites que o seu filho, como a gente tem visto em muitos casos. Então, eu acredito que ano que vem, você, Adeilson, principalmente, que está aqui nesta tarde com a gente, vai já trabalhando nessa questão de fazer isso acontecer. E o Agreste Cristão, se convidado por vocês, nós vamos estar lá, entrevistando alguma mãe, entrevistando algum pai, os próprios conselheiros tutelar, pela satisfação, que não custa caro. Se você for num comércio e pedir ajuda aos comerciantes, todos vão ajudar. Eu acredito, porque todos vão poder ter participação lá no Conselho Tutelar e poder ajudar e fazer as crianças felizes. Porque se não for as crianças felizes, nós vamos ter uma sociedade como amanhã. Aí pensa uma coisa boa? Então eu disse aqui que eu tenho vergonha hoje de ser um Conselho Tutelar se eu não fiz nenhuma questão ou se eu não dei liberdade para que isso pudesse acontecer agora no Dia das Crianças. Então isso é interessante. Eu queria fazer também agora a pergunta, né, a Janaína, a pergunta número 7. O Conselho Tutelar não é polícia de menor? Não, Paulinho. Olha. Felizmente, né, existe um impacto muito grande, né, com a polícia militar, né, e até com a grande parte da sociedade, né. Sempre eu ouço, né, as pessoas falarem, eu não voto no Conselho Tutelar porque o Conselho Tutelar é para defender esses adolescentes que rouba, que mata, que isso, que aquilo outro, né? Que na verdade não é, né? Quando um adolescente ele é pego praticando ato infracional, porque é assim, da forma que fala, quando um adolescente ele está praticando, digamos, algum crime, então é ato infracional. Quando o adolescente ele é pego em flagrante praticando algum ato infracional pela polícia militar, que numa grande parte, né, a polícia militar liga para o conselho quando aquele adolescente relata que não tem nenhum responsável por ele, né? Aí o que a polícia faz? Liga para o Conselho Tutelar, né, por se tratar de um órgão que garante direitos de criança e adolescente. Então liga para o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar ajude a polícia a conduzir esse adolescente até a delegacia, para que quando chega lá ele possa de alguma forma se responsabilizar pelaquele adolescente, que na verdade não é. Né? O órgão Conselho Tutelar ele é um órgão que garante direitos violados, né? E aquele adolescente ele está violando o direito de uma outra pessoa. Então ele está praticando um ato infracional. Então a partir do momento que ele é atuado pela segurança pública, ele já está sob a responsabilidade da segurança pública, onde ele será conduzido às autoridades competentes, que no caso é o delegado,
possa ser aqui na nossa cidade, como também em um outro município, né, que esteja atendendo a demanda do nosso município, que geralmente, na grande maioria das vezes, é Bezerros. Então, esse adolescente é conduzido pela segurança pública, que no caso é a militar, até essa autoridade competente, que na grande maioria, como eu falei, é em Bezerros. E lá, a autoridade competente, que é o delegado, ele irá noticiar essa informação ao juiz ou ao Ministério Público da Vara da Infância, então, em Caruaru. Então, assim, esse adolescente já fica sob a responsabilidade do delegado, do juiz, assim que comunicado, e do Ministério Público. Então, o Conselho Tutelar, ele não é polícia de adolescentes, né, quando eles são pegos praticando ato infracional. Então, as pessoas, elas não podem ligar para o Conselho Tutelar quando souber que o adolescente está praticando ato infracional, digamos, roubos, furtos, ou está na cidade praticando, né, furtos. Não, é diretamente a segurança. Mas às vezes, como eu falei, a polícia ligar, mas ela é menor, ele falou que não tem nenhum familiar. Todos nós temos familiares, não é isso? Então, quando ele é apresentado a autoridade competente, que é o delegado, então, assim, o delegado, se ele falar que não tem nenhum responsável, então o juiz vai nomear, né, um responsável por aquele adolescente. Mas o juiz pode nomear o Conselho Tutelar? Não, porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, ele é um órgão que garante direitos, ele é um órgão que está ali na defesa, que requisita serviços. Então, assim, ele não é um órgão que se responsabiliza pelos filhos, né, de ninguém. A tutelar, não. Tutela em garantir direitos, não pelo filho pelo filho de alguém. Então, assim, o juiz, ele vai nomear, isso pode ser um advogado do judiciário, mas o adolescente, ele não pode jamais ser liberado, né? Então, na grande maioria também é para que haja uma liberação do adolescente, com a presença do conselho. Então, ele não pode ser liberado. Mesmo que o ato infracional dele seja MIP, mas ele tem que ser apresentado da forma correta, e só o juiz, ele vai afirmar lá quais são as medidas de socioeducativa que aquele adolescente vai cumprir perante a lei, né? Se for uma coisa muito simples, ele pode responder um BOC, né, que é Boletim de Ocorrência Circunstanciado, uma coisa mais leve, mas mesmo assim o juiz vai ficar acompanhando aquele adolescente, que a medida socioeducativa que aquele adolescente vai cumprir fora, vai ser assim, acompanhado pelo CREAS, né? E depois o juiz vai pedir relatório a gente sempre para saber se aquele adolescente ele está inserido na educação, se está estudando, né? A gente vai encaminhar também para o CRAS, para que haja um acompanhamento ali. Mas se aquele adolescente, o que ele praticou, o ato infracional dele foi de grave, né? Então o juiz vai determinar que ele cumpra medida socioeducativa em algumas unidades da FUNASE, né? Que pode ser o CASEM, que pode ser o CASE, dependendo do ato infracional que aquele adolescente vir a praticar, né? Então, essas 3 unidades, né, para quem não sabe, em nossa cidade, aqui próximo, né, em Caruaru, tem 3 unidades que faz esse acolhimento, né, de adolescentes infratores, que é o CASEM, CENIP e CASE. CASE é o regime fechado, CENIP é o que passa 45 dias e o CASEM é o semiliberdade. Então, de acordo com o olhar do juiz, de acordo com o ato infracional, o juiz vai determinar onde o adolescente irá ficar. Olha aí a responsabilidade do Conselho Tutelar, né? Eu sei que hoje nós estamos vivendo época que precisa mais do que nunca de conselheiros tutelar bem compromissados com a sociedade. E aí vocês puderam fazer o julgamento com a eleição que aconteceu e definir quem realmente vai agora cursar, né, ou prestar seu serviço agora durante os 4 anos vindouros. Eu quero fazer uma pergunta agora para Adeilson, né? Você está vendo a representação do Conselho Tutelar aqui pela sua Rádio Nova FM 95.7 e também no seu programa Agreste Cristão. Uma vez por mês vai ter representantes aqui do Conselho Tutelar, segundo a nossa visão. Não sei se realmente é o que vai acontecer. Dependendo de nós, estamos de porta aberta. Eu quero ver qual é a dificuldade que o Conselho Tutelar vai enfrentar para vir aqui. Então vamos lá. A pergunta número 8. Conselho Tutelar não tira direito dos genitores, Adeilson?
Em hipótese alguma, o Conselho não faz isso, também não é da nossa própria atribuição. O próprio Estatuto fala sobre esse aspecto. Infelizmente, a sociedade, por falta de informação, acredita e ainda acrescenta que nós somos um órgão punidor. Infelizmente, acredita que nós somos um órgão punidor. E, na verdade, nós não somos um órgão punidor, nós somos um órgão garantidor, que garante e também zela pelo cumprimento do direito daquela criança. Além de garantir, você vai zelar pelo o próprio direito dela. Então, o que é o direito da criança? É ter acesso à saúde, ter acesso à educação, assistência social, ao esporte, lazer. Então, todos esses são os direitos atribuídos à criança e a qualquer um também, a nós também é atribuído, mas especificamente a elas, porque elas estão ali no início, elas são mais vulneráveis, elas são mais frágeis. Só que a sociedade acredita, eu acredito que quase 80% da sociedade acredita que o Conselho ele é um órgão perseguidor. É um órgão também acusador, é um órgão... Alguns ainda acreditam que é um órgão investigador, sem que nós não somos isso. Não somos nenhum órgão que executa essas medidas, isso nunca vai acontecer. Mas, assim, eu também posso dizer que há atos falhos no próprio, eu posso dizer assim, meio de trabalho por alguns conselheiros. Infelizmente há, que isso já aconteceu. Há exemplo em outros lugares que teve conselheiros que agiram dessa maneira e acabaram repercutindo sempre essa mesma questão, né? O conselho tutelar só serve para tirar direito dos pais e, na verdade, não tira. Porque o papel fundamental que se encontra sempre entre a relação do pai com o filho é a própria educação. E a educação é um direito para todos. Então, jamais o Conselho vai tirar a educação, o ensinamento de um pai para um filho. No entanto, nós atuamos dentro de situações pela prevenção da criança quando a criança tem um direito violado. Então, tem que separar a questão entre o que é um direito violado e o que é o direito dele mesmo, do próprio. Então, há uma diferença. Então, quando há uma criança que ela tem um direito violado, o Conselho, através dos conselheiros e das suas respectivas atribuições, ele começa a ser a voz da criança que não tem voz. É dessa forma que atuamos. Nós começamos a ser o porta-voz daquela criança que está perdendo seu direito. Todos os dias está tendo seu direito violado por alguém que também, eu digo assim, não merecia nem receber o título de ser chamado de pai. Porque o violador, ele perde o senso. Ele não pode ser chamado de pai, mesmo que ele seja ali registrado, que ele é o responsável, mas ele perde. Ele, por si mesmo, o próprio violador, ele não pode ter vez ou voz sobre uma criança que acaba sofrendo ali, tendo seu direito violado, que se torna vítima e ali, por muitas vezes, acredita-se que o agressor vai ter mais vez do que a própria vítima. E isso não em hipótese alguma pode acontecer. Então, o conselho não é de tirar direito, o conselho é de fortalecer o vínculo das famílias. Por isso que eu sempre falei isso, e eu falo embasado mesmo no ego, toda vez que eu leio, releio, eu fico até, às vezes, espantado como é o estatuto, né? Dentro do estatuto, e aí eu confesso que também eu me cobro para que eu possa me aprimorar quanto a ele, porque o estatuto ele se volta totalmente entre o elo familiar, entre o pai para o filho para o seu pai. Então, a questão do conselho em si, ele é para o fortalecimento mesmo de vínculo entre os pais, entre os genitores, também para alcançar as crianças vulneráveis, as crianças que têm os seus direitos violados. Então, o conselho ele atua diretamente com esse parâmetro, né? Quando a partir do momento que a criança tem o seu direito violado, é estendido para uma rede de proteção para que aquela criança possa ter o seu zelo e também possa estar resguardada. Então, quanto a isso, desculpa aí, eu peço mesmo, busco conscientizar que a sociedade, de uma vez por todas, comece a entender o papel do conselho, que o conselho não é para punir, é unicamente para fortalecer. Pode falar, Janaína, viu? E também, acrescentando também a fala do meu amigo Adailson, né, que as pessoas também, elas parem de pensar que a única forma de educação é a violência, amigos. A violência, ela nunca foi algo bom, né?
Às vezes eu sempre pergunto a uma mãe, né? Quando ela pratica atos de violência, crueldade contra os filhos, eu digo mãe, às vezes eu digo os pais em geral, porque é um grande número que a gente atende, e são mães que às vezes não tem a presença de um pai, sabe? E sempre quando tem, é também um violador, né? Então, o que acontece? Aí eu pergunto, né? Às vezes, quando eu chamo os dois, eu sempre peço, nos meus atendimentos, eu sempre falo, notificar os dois, né, Andreilson, né, Vel? Porque, assim, a responsabilidade não é só da mãe, a responsabilidade é dos pais, né? Então, é importante que os dois estejam ali para ouvir também a orientação do conselho. Aí, o que acontece? Às vezes eu pergunto, se o seu esposo chegar em casa e a senhora estiver no celular e o almoço dele não estiver pronto, ele precisa retornar para trabalhar. Então, assim, ele, de alguma forma, ele lhe agredir, começar a lhe espancar. A senhora acha isso certo? Nenhuma disse que sim. Porque, às vezes, a gente, em atos falhos de nossos filhos, nossas crianças, a gente acha que tem o poder de usar a agressão, a crueldade, a humilhação, a agressão psicológica. Então, assim, a gente tem que mudar isso, porque, assim, se eu não aceito que eu sofro algum tipo de violência por ser uma pessoa adulta, e por que eu tenho que achar bonito uma criança sendo espancada? Então, assim, é lamentável quando a gente vê, tem que apanhar mesmo, tem que sofrer, porque só assim que eu aprendi desse jeito, eu vivi desse jeito. Não, não é assim. Então, se eu fui criada dessa forma, então eu tenho que mudar isso em mim. Né? A gente tem que ser amigos dos nossos filhos, a gente tem que protegê-los, a gente tem que mostrar que a gente está ali. No momento de disciplinar, a gente tem que disciplinar sim, mas a gente não pode usar de práticas de violência, crueldade, para que nossos filhos fiquem dentro de casa. Ou se você criar uma criança, olha, você pode sair quando eu mandar, você não pode estar saindo, você não pode isso. Certo que vai ter momentos que a criança vai falhar, porque nós falhamos, nós somos adultos e falhamos, né? Imagina uma criança, vai ter momentos que a criança ela não vai fazer da forma que o adulto quer, porque são crianças, está em fase de desenvolvimento, né? Então, assim, o processo do seu filho, o desenvolvimento do seu filho vai depender muito da índole, de como é o convívio familiar. Mudando só um pouco de assunto, eu vi um vídeo esses dias nas redes sociais de uma mãe pedindo, na igreja, pedindo que a filha pegasse, subtraísse algo dentro da bolsa de uma mulher que estava em pé na igreja, veja bem, né? Então, assim, para você ver, aí quando essa criança for crescer, está em fase de crescimento, ela vai continuando essas práticas. E lá na frente, ela vai estar desenvolvendo mais essas práticas maiores. Então, assim, como é que eu posso cobrar algo se eu não estou fazendo o meu papel realmente de paz, de proteção? Você está entendendo? Existem muitos casos que muitos adolescentes começam de pequeno, levando coisas para dentro de casa, que às vezes as mães me perguntam, de onde você trouxe isso? Foi meu colega que me deu. Não, então eu vou procurar saber se foi ele que deu, e outra criança não pode dar nada a ninguém, né? Então, vamos devolver? Então, a gente começa assim. Então, assim, é importante que os pais, a família, estejam inteirados com seus filhos, com suas crianças. Orientação sexual é muito importante, né? Para que essas crianças, ela protejam o seu corpo. Certo que ela não tem como proteger, mas tem como dizer, não, aqui não, porque meus pais falaram que não. E contar, ter essa confiança, olha, está acontecendo isso, pai, mãe, tia. Então, assim, é importante esse elo entre os pais e os filhos. Olha aí, muito bom. Adeilson, você na sua fala, você me disse uma coisa que eu formei uma pergunta, viu? Você tem que ter cuidado. Você disse que 80% das pessoas acha que o conselho tutelar não deve fazer parte da sua família. E eu queria saber de você, o que é que você, principalmente, que vai enfrentar agora o pleito, né, de mandato, o que é que você tem na sua mente e vai encorajar os demais a fazer com que as pessoas identifiquem o conselho como um órgão de proteção e aí contar com o conselho nos menores casos ou até nos maiores casos. E aí como é que está sendo essa formação aí em você para poder apagar da mente das pessoas que o órgão conselho tutelar é um órgão que deveria ser inválido na sociedade? Como é que você vai lidar com essa questão aí de tornar o órgão mais perto das pessoas e trazer credibilidade e confiança e não afastamento? É um percentual alto, viu? 80% das pessoas, eu concordo com você, que a gente vê isso nas ruas.
Eu chutei esses números ainda, eu posso até, acredito que seja até mais. Olha aí. Assim, eu penso tantas coisas, tanta coisa que eu penso em planejamento, penso na questão de comunicação, mas existe algo que pode sim conscientizar a sociedade, que se chama políticas públicas. Sim. Então é algo que o Conselho, infelizmente, às vezes sofre com isso, por não ter essas políticas públicas voltadas ao próprio Conselho, porque o próprio Conselho, ele não existe só. Existe o irmão dele, não sei se você conhece o próprio irmão do Conselho Tutelar, que se chama Conselho de Direito das Crianças e dos Adolescentes. É o Conselho, aqui se chama CMDCA, que é o Conselho de Direito Municipal das Crianças e dos Adolescentes. Então, é ele que é o provocador das políticas públicas, é ele que leva essa comunicação que falta do Conselho. Por isso que a sociedade muitas vezes cobra, cadê o Conselho? Por que o Conselho não está aqui? Por que o Conselho não fala? Não, o Conselho ele faz sua parte, porque o Conselho trabalha dentro do anonimato, no sigilo. No entanto, existe também esse outro órgão que ele precisa estar ativo, ele precisa desenvolver essas políticas públicas para que também possa pautar essas falhas que estão dentro da sociedade, que é conscientizar mesmo. Agora, eu digo assim, da minha parte, tanto a minha como eu acredito que o próprio colegiado, a gente tem isso muito voltado sobre a comunicação. Porque sem comunicação não tem como as pessoas saberem. Não tem como eu saber uma informação se eu não comunico, se eu não falo. Então, é uma das coisas que eu não torço, eu creio que tem que acontecer. Seja o próximo colegiado ou os próximos que virão, tem que ter a comunicação para levar a informação para que a sociedade possa, aos poucos, estar conscientizada do trabalho do Conselho, para que o preconceito possa estar caindo pouco aos poucos, para que um dia a sociedade possa dizer assim, o Conselho é tanto para meus filhos, como também para mim, porque ele é direcionado para a própria família. Não é só simplesmente, eu ouvi isso de muitas pessoas, que dizem assim, no período do processo de escolha, que sempre falava assim, eu não vou votar, porque eu não tenho filho. Mas aí tinha outros que falavam assim, eu vou votar porque tem os filhos dos outros, né? Tem que, né? Os meus filhos tá tudo bem aqui em casa, mas tem os filhos dos outros, eu tenho que fazer... Não é assim, é voltado para todos, é no conjunto, é coletivo, é tanto para a comunidade, para a sociedade, é para todos. No entanto, nós temos as nossas atribuições onde a gente vai diretamente trabalhar, mas é isso que tem a falar. Eu acredito, Adeilson, na minha visão, a gente com essa conversa para mais de 30 cidades, aqui no Agreste, para Cupira e região, né, a zona rural, eu acredito que no seguinte, se você tem suas atribuições e quer colocar isso a favor da sociedade, você precisa primeiro convocar o colegiado e fazer eles cientes da sua estratégia para uma boa convivência, principalmente com a sociedade. Agora, se isso for passado e ninguém comprar a ideia, eu vou dizer uma coisa para você, mas nós temos um colegiado fracassado de conselhos tutelar. Eu estou dizendo quando a maioria não compra a ideia de um dos membros, ou de 2 ou 3, tá certo? Então, quando essa ideia ela não é formalizada, acontece o que a gente viu acontecer agora, que no dia 12 de outubro, nada fizeram no Conselho Tutelar em relação às crianças e adolescentes aqui do nosso município. Não tenho conhecimento dos outros municípios, nem eu estou relacionando-me aos outros conselheiros tutelares de outros municípios. Eu estou falando de Cupira, tá certo? Janaína, eu tenho uma pergunta para você que não está aqui, mas eu vou fazer, que é necessário. Por que o Conselho Tutelar de Cupira não são procurados em casos de menor esporte, por exemplo? O que eu vejo, Adeilson e Janaína, é que o Conselho Tutelar só é acionado nos piores casos que não tem mais jeito. Eu acho que a pessoa faz mais questão de ir logo para a delegacia e é encaminhado para o Conselho Tutelar, porque ele é que é o órgão responsável. Por que essa rejeição ainda, Janaína? E o que você fez enquanto lá estava, para que isso tornasse algo mais natural e mais perto da sociedade? Desculpa, Paulinho, não entendi bem a pergunta. A questão é a seguinte, deixa eu repetir ela. Por que as pessoas, as famílias hoje, até que precisaram do Conselho Tutelar, elas não atribuem de forma direta ao Conselho Tutelar, que não é tão familiarizado. Às vezes as pessoas procuram o Conselho Tutelar tão tarde, que às vezes já é um caso de polícia.
E aí eles encaminham para o conselho tutelar porque é um caso de menor. Por que que isso não é mais viável? As pessoas, qualquer coisa, não, o conselho não é bem visto. Porque essa retraição tão grande, as pessoas não conseguem. É falta de credibilidade num conselho tutelar? Ou porque realmente o conselho tutelar não invade a sociedade como órgão principal? Porque, por exemplo, na escola mesmo, o conselho tutelar, na maioria dos eventos, não aparece. Tem que receber um comunicado das escolas, por exemplo, para se familiarizar das crianças com o conselho tutelar, ou recebe e não participam. Como é que funciona isso, Janaína? O que você tem feito para acabar com isso? Pronto, com relação às visitas na escola, nas reuniões de pais e mestres, em algumas escolas mandam um convite, só que há uma dificuldade grande, durante esses 4 anos tivemos, com relação a, por exemplo, hoje eu estou fazendo atendimento. Tem os demais que estão sob aviso, que estão de folga. Então, assim, eu não posso ir porque tem uma demanda de atendimento. Mas tem os demais. Aí a dificuldade é essa responsabilidade dos demais. E não, tem atendimento hoje, eu vou com fulano. Aí quando não vai, aí digamos assim, é violado o convite e não vai, falta, é isso? Acontece, muitas vezes aconteceu durante esses 4 anos, de não ter conselheiros para ir, a gente, né? Ó, fulano, a gente tá tendo atendimento, vai ter atendimento hoje, porque quem tá dentro do plantão mesmo, não tem como deixar, viu, os atendimentos para ir. Mas tem outros que poderia ir para as reuniões que somos convidados de pais e mestres. Que não são todas as escolas, que é importante, sempre, né, eu acho muito importante nas reuniões ser convocado o conselho tutelar. Mas houve essa dificuldade, ele não me deixa mentir, né? Houve essa dificuldade dentro do conselho, a gente está apelando a um, apelando a outro, ô fulano, quem é que pode ir para a reunião que vai tentar o canto, a reunião que vai tentar... E muita da grande maioria... E é só um conselheiro, que não pode, tem que ser no mínimo 2 ou 3 reuniões, o colegiado. Então, assim, a dificuldade maior, Paulinho, era essa. A união dos conselheiros em prol de uma causa. Então, assim, eu fui taxada de chata dentro do órgão por questões dessas que eu ficava sempre questionando, bater de frente com algumas questões, não só disso, como também de casa e tudo. Então, assim, há essa dificuldade, que eu espero que isso não aconteça, eu espero, o próximo mandato. Mas, infelizmente, durante esses 4 anos, houve essa dificuldade muito grande com relação às reuniões. Eu fui para várias, mesmo fora dos meus plantões. Várias, eu, André Ilson, eu também como suplente. Então, assim... Há essa dificuldade, então sempre vai ter negócio, eu não vou poder porque eu estou fazendo isso, eu não vou poder porque eu estou aquilo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então a gente tem que entender, eu sempre digo isso lá no conselho. O nosso trabalho, ele é importante. As nossas demandas, a gente tem que deixar um pouquinho de lado, porque o nosso trabalho como conselho tutelar é prioridade. Então, assim, eu não tenho que só estar ali nos meus plantões. Eu tenho que, se precisar, e mesmo se não precisar, eu tenho que estar ali, passar por lá, se está precisando de alguma coisa. Eu faço isso. Eu também tenho demandas também. Eu tenho coisas para fazer. Né? Então, eu já ouvi até isso de pessoas, de colegas. Mas ela vai lá porque ela quer. Ela vai estar lá todos os dias porque ela quer. E não é. E essas pessoas que falaram isso sabiam por que eu estava ali. Sabiam por que eu estava ali todos os dias. Isso me deixava triste. Mas eu nunca deixei que isso me proibisse de ir. Às vezes... Alguns comentavam, porque vai para Tucaia, porque alguma coisa. Não, eu gostava de estar por dentro dos casos, não ter um caso ali dentro do conselho que eu não esteja por dentro dos casos, que é importante a gente ter essa interação com os casos, esse respeito, essa preocupação de encaminhamento, de procurar saber o que está acontecendo, porque é importante. Então, assim, você me perguntou o que eu fiz durante esses 4 anos para isso, foi? Isso. O que eu fiz foi o quê? Participar das reuniões. E quando ninguém disse que ia, você disse não, eu vou, eu, André Ilson. Sempre a gente estava ali. A gente nem que fosse 1 ou 2, mas o certo é 3. 3. Então, assim, agora, quando eu estava fazendo atendimento, eu não poderia, porque minha responsabilidade maior era aquele atendimento que estava ali. Eu nunca me preocupei, olha, muitas vezes eu ficava ali até 9 horas da noite fazendo ofício.
10 horas, 2h30 da tarde, 3 horas, enquanto todos iam para casa. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação. Eu praticamente ficava com aquela excesso de ansiedade, por questão dos casos. Meu Deus, tem um caso de fulano, tem um caso de... e aquilo dali não era só meu. Às vezes tinha amigas que me falavam, né, principalmente o Rondiléia, Janaína, isso não é só teu, isso não é só teu. Mas se eu não ficasse ali, quem? Como é que ia ser? Como é que essa situação ia andar? Então, por isso que eu peço que a sociedade, a sociedade pare de achar que o Conselho Tutelar é um local para empregar alguém, ou porque fulano é um cara legal, fala com todo mundo. Não, a sociedade ela tem que ver que tem que colocar pessoas responsáveis, pessoas que tenham empatia, que tenham respeito. Quando tiver esses três adjetivos, então as coisas andam, Paulinho. Então, assim, esse empenho eu sempre falo dentro do conselho, que a partir do momento que eles começarem a ter responsabilidade, as coisas vão andar muito, porque a responsabilidade, a gente trabalha com documento. Eu não posso resolver nada de boca. A gente trabalha com a vida do outro e a vida de uma criança e de um adolescente. Eu não trabalho com resolver nada de boca. Eu não posso chegar ali numa delegacia e falar nada de boca, resolver nada de boca. Oficializar por meio de ofício. Porque depois de como eu cobrar da delegacia, qual foi que a segurança pública, qual foi as providências que a segurança pública tomou com relação àquele caso que o conselho enviou. Então, assim, como que eu vou provar se eu mandei algo, né? O órgão Conselho Tutelar é um órgão sério, ele é uma autoridade, tá assim com o Ministério Público, a diferença só é o salário. Então, assim, a gente resolve as coisas no ofício. O Ministério Público não resolve nada de boca, juiz, delegacia, nada. Nenhum órgão. Tem que ser tudo baseado em documento. Então, assim, no Conselho Tutelar é isso, você precisa saber fazer. Se você não souber fazer, não adianta, você só vai ser mais um que está ocupando o espaço de quem sabe. Simplesmente isso. É verdade, Janaína. A gente queria ter mais tempo para a gente ficar aqui com vocês, dinamizando e tratando de assuntos que a sociedade precisa saber. Era para a gente ter terminado o programa às 17 horas e agora, né, o Eduardo, nosso operador, já está dizendo aí, Paulinho, a gente já está... já ultrapassamos no sinal vermelho, aí é complicado. Eu espero, Adeilson, que o senhor, né, com toda a inteligência e força de vontade, vá de encontro, né, às demais conselheiros que estão lá e consiga implementar aí o seu ponto de vista que seja somativo para a sociedade e que a gente não esteja um conselho tutelar, né, retroativo, um conselho tutelar que não faz aquilo que era para fazer, né, e eu espero que vocês desenvolvam-se da melhor forma possível e a gente vai estar aqui também para que a gente possa ver isso, tá certo? Eu queria só perguntar, Janaína, da seguinte forma, a última pergunta para a gente terminar. Eu queria perguntar, e um de vocês dois pode responder. O que prejudica mais vocês? Qual é o maior impedimento que vocês têm hoje para desenrolar, né, esse projeto, que é o Conselho Tutelar, de forma mais facilitada? O que tanto hoje impede vocês não sei se é oportunidade, eu não sei se é a maioria do colegiado, eu não sei, você vai falar. O que mais vocês precisavam hoje ter liberdade para avançar de forma mais rápida? No caso, você está querendo saber de qual a dificuldade que o Conselho Tutelar, as dificuldades dentro da sede. Desse jeito. Pronto, Paulo. A dificuldade durante esses 4 anos foi a falta de responsabilidade de todos os integrantes, de todos, entre aspas, né? Porque, assim, os casos ali do Conselho Tutelar não é só de um e nem de dois, né? A sobrecarga não é só de um e nem de dois. Então, assim, foi a falta, durante esses 4 anos, foi a falta de responsabilidade, que eu espero muito, né, que eu espero que no próximo mandato isso mude, porque a gente tem, graças a Deus, uma gestão que está aí, na disposição do Conselho. A gente não tem nada o que falar, tá, com relação à gestão, porque a gente tem, olha, computadores, uma sede maravilhosa, carro, porque há 10 anos atrás, 7 anos atrás, a gente empurrava carro. Eu lembro. Eu não empurrava, mas os meninos empurravam. A gente foi parado várias vezes em postos de fiscalização rodoviárias, quando a gente ia levar alguma criança, algum adolescente em abrigos. Só liberavam a gente porque a gente queria do conselho, tá, liberava. Mas veja, o transtorno, né?
Então assim, empurrava carro, a gente só tinha um computador, porque eu lembro que quando eu entrei em 2016, era um computador que já era de colegiados passados, a gente ficou. Então assim, a gente tem um equipamento legal, mas assim, a gente não só precisa disso. O que faltou é o empenho, porque o empenho, Paulinho, vai ser com a questão do aprendizado disso daqui, olha. É verdade. Mas não adianta eu só saber os artigos decorados, porque eu não sei não, viu? Não sei, eu demoro até decorar até o meu número de telefone, demorei a decorar, mas assim, é você saber o que você está fazendo. Então, assim, você ter um domínio em questão de relatórios, de tudo, porque a gente trabalha com isso. Se um caso chegou, eu preciso elaborar o relatório de acordo com o que eu ouvi, de acordo com o atendimento, de acordo com a denúncia, e encaminhar e eu saber para onde esse caso vai ser encaminhado. Então, assim, se há uma dificuldade de eu saber quais são os órgãos para onde eu vou encaminhar aquele caso, então eu preciso estudar, né? Capacitações tem, eu só fui para capacitações no colegiado passado, mas é importante que o quê? Você esteja sempre inteirado. Tem aulas no YouTube, tem várias coisas, né? Tem muitos que vão para capacitação e às vezes eu fico me perguntando, vou fazer o que na capacitação? Mas que volta pior do que quando chegou Não lá. é isso? Porque a capacitação é importante quando você de fato vai e traz aquilo dali para o órgão e vamos botar isso para frente, não é isso? Tem dificuldade com alguma questão de computador, de escrita, vamos estudar para ver se a gente melhora, né? Então é isso, a dificuldade que eu tive dentro do Conselho Tutelar foi essa, a interação de alguns membros, não foram todos, de alguns membros do Conselho, com essa falta de responsabilidade, essa falta de empatia, né? Então, assim, essa foi a grande dificuldade. Eu quero parabenizar, diante da sua fala, o Poder Executivo, né, na pessoa do prefeito Zé Maria, que tem dado, segundo você aqui, o maior suporte para vocês em questão de carro, tá certo? Novo, na verdade. Motorista, secretário. Motorista, olha, o secretário, computadores novos também. Esse é tudo cuidar. Veja, a junção, se a prefeitura não fizer essa parte dela, vocês estariam sofrendo. Né? Justamente. Agora, tem todo um suporte e agora o próprio colegiado, uns querem avançar e outros pisado com o pé no freio. Então, olha, por isso que eu digo sempre, pessoal, você que é eleitor, veja só a quem você vai dar seu voto, porque de repente você está elegendo uma pessoa que não vai contribuir em nada na sociedade, enquanto deveria tá outra pessoa que vai contribuir muito. Então, olha, avalie bem quem realmente é as pessoas que você vai votar nele, o próximo pleito, no Conselho Tutelar, nas eleições municipais, estaduais, federais. É bom que você faça uma relação, tá certo, das pessoas, e aí você tira, através de você estudar ela, o que é que ela tem somado para a sociedade. Existem pessoas muito boas aí. Olha, a Janaína está saindo. É com muito pesar que a gente vê essa questão. Mas ela acabou de dizer que o que faltou nessa gestão, que agora alguns estão saindo, foi a falta de empenho, a falta de responsabilidade. Se o cara está com falta de responsabilidade, então ele é um irresponsável. Não tem outra palavra. Né? Quem está dizendo sou eu, não é Janaína, não. Essas palavras mesmo, a falta de responsabilidade. Então, a gente lamenta por isso, às vezes, a gente não teve um avanço maior. Mas eu espero agora, Adeilson, por que eu estou falando tanto com você? Porque você é o atual suplente, tá certo? E que aí agora você vai ser um candidato, né, votado e ganhou as eleições e agora vai exercer a sua função. Então você está do começo ao fim. Espero que o colegiado valorize os convites da escola, valorize o trabalho que está sendo feito, haja com prudência sem ultrapassar os atos, as leis do ECA, tá certo? E aí vocês também façam valer a pena o mandato de vocês, porque senão só é um, viu? Quem botou lá vai tirar vocês do mesmo jeito. Então não adianta, 4 anos, passa rápido demais. Então espero que a oportunidade que a gente abriu também aqui no Agreste Cristão, vocês venham também a valorizar e estejam aqui, assim como o convite for formalizado. Então é isso que a gente espera. Adeilson, muito obrigado por você ter se feito aqui presente com a gente. A gente já estamos para lá, né, do horário ultrapassado. Suas considerações, e foi um prazer ter tido você aqui na nossa programação. Espero você ter mais vezes aqui conosco. Fique à vontade. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, também com a Janaína, que ela sabe muito bem. É algo que
Eu, às vezes, acredito que tudo na vida acontece por propósito. E eu acredito que eu conheci a Janaína foi por propósito. Ela que me ensinou, me incentivou. É algo que ela sempre diz assim, você não quis estar aqui, agora faça, né, faça por onde merecer. Então eu tenho essas palavras cravadas em mim, eu quero fazer por onde merecer, porque eu sei que hoje tem uma responsabilidade sobre meus ombros. Eu gosto muito de analisar as coisas, sempre levantar dados. Isso eu levanto mentalmente ali na cabeça. E eu estava vendo aqui sobre Cupira. Cupira tem cerca de 35 bairros, cerca de 8.000 casas, com mais de 6.700 crianças. Hoje eu me torno um líder comunitário e responsável por isso. Então, esse é um levantamento que tem aqui em Cupira, segundo o próprio IBGE. Então, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade que eu tenho tanto comigo, com a minha pessoa, com a minha família e com a própria sociedade. O que eu vou responder à sociedade? Então, hoje, eu tenho o seguinte. Quando eu sair do conselho, eu quero sair como se tivesse trabalhado à altura do conselho. Eu não posso ser mais um. Eu tenho que trabalhar à altura do conselho. Eu quero me cobrar para que isso possa acontecer. Então, eu também agradeço pela presença de Janaína. O trabalho continua ainda, Janaína. O trabalho continua. E eu sempre falo, né? Que a questão do trabalho vai continuar. Vai continuar, mas oportunidades sempre virão. E Janaína, ela deixou um legado e eu quero continuar. Isso, eu tenho isso em mente. Muito bom. Olha, eu sempre tenho visto você, Adeilson, desde quando eu lhe vi, que a gente tinha amizade ainda. Eu sempre tive você como uma pessoa muito pensador, né? Calmo assim, né? Eu acho que ele pensa demais. E quem pensa demais, eu digo sempre que é muito inteligente. E quem é muito inteligente sempre tem alguma coisa a ensinar a toda a sociedade. E você precisa botar esse talento que você tem para o povo, tá certo? E eu falo isso para ele sempre. Eu digo, olha... Nem tem nada combinado, viu? Eu tô dizendo isso agora, viu? Não é isso daí. Eu sempre falo assim, olha, eu sempre digo, olha, exponha isso, bote para fora, seja mais exigente, exija mesmo, cobre. Mesmo que mesmo que pessoas não vão gostar, mas cobre. Se for de brigar, você brigue. Desse jeito. Mas, seja defensor. Defenda aquilo que você acredita. Você fala isso para ele. Não tenha medo, não tenha... mas tem que ser assim. Janaína, eu já fui cobrado 2 vezes pelo nosso operador ali. E eu quero finalizar. A gente tem um evento ainda hoje para cobrir, que é uma vigília, né? O Luan está chegando. Olha, foi muito desconfortável aqui hoje, sem o meu diretor aqui do lado, para a gente estar sempre. Ele colocou uma responsabilidade muito grande em cima de mim, né? Avalia que o nosso operador está aqui conosco, sempre nos dando um toque, nos orientando, mas é muito importante com a presença dele aqui. Meu diretor, saiba que você cometeu aí, por forma até de direito, né? Você ter ido viajar, mas me deixou aqui numa sinuca de bico arretada, viu? Janaína, foi muito bom estar com você aqui esse momento, junto com o Adeilson. E eu, em nome de vocês, eu quero parabenizar os demais que venceram as eleições e parabenizar os que já estão, que fizeram aí, acho que um trabalho considerável, tá certo? Poderia ter feito mais, mas vamos para o próximo agora, desenvolvimento. Janaína, muito obrigado por você ter vindo aqui. Não é a última vez que você vem aqui, as portas vai estar abertas para você. Olha, se a gente não arrancar as portas para você passar, saiba que você é bem recebida aqui num programa Agreste Cristão. Suas considerações e meu agradecimento por você ter estado aqui conosco nessa tarde. Bom, Paulinho, eu quero agradecer primeiramente ao espaço, né, que você, Luan, né, a direção aqui da Agreste Cristão nos forneceu, né, que está aí, como você me fala, de porta aberta para o conselho. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo, né, esse bate-papo legal aqui que a gente tivemos. E é isso, eu tenho só gratidão, né, e agradecer aqui, né, por meio da rádio, a todas as pessoas que saem, que eu não conheço, né, que saem de suas casas no dia 5, foi no dia 5, não foi? De outubro, não dia foi? Primeiro, dia 1º, desculpa, dia 1º de outubro, para a eleição do Conselho Tutelar. E também falar para vocês, minha gente, que vocês não deixem de fazer parte disso, porque é muito importante. É muito importante essa participação da sociedade com relação ao Conselho Tutelar. Eu só tenho só gratidão.